Olá, boa noite. Nós estamos hoje aqui para nós gravar o nosso segundo podcast, Elas por Elas. Eu sou a Simone Meyer. Eu sou a Michele. E eu sou a Manuela Laorte. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos trazendo aqui não uma, mas duas convidadas muito especiais, que têm histórias e uma energia para contar de sobra pra gente essa noite. Uma delas é mãe, é filha, é esposa, é empreendedora, é influencer, e ela também é fisioterapeuta por formação. E agora também é organizadora de torneios de videotênis, além de jogadora de videotênis. Manu Camaru. Oi, gente, meninas, que delícia de convite, muito obrigada. Acho que vai ser um bate-papo muito legal com mulheres que me inspiram também, como vocês. Então, é um prazer, uma honra estar aqui. A outra não menos especial, não com menos história, nem com menos bagagem. Ela é mãe, são cunhadas, ela é esposa, ela é filha, ela é vodrasta, não sei se... Ela já foi consultora de imagem, né? Consultora de imagem. A gente nunca deixa de ser o que a gente é para a vida. Empreendedora, empresária, influenciadora. Agora também, não sei se é assim que fala também, é mentora. Sim. Também mentora, jogadora de beach tênis, dona, proprietária de Marina Incrível. Obrigada por comparecer, por vir aqui. Obrigada. Se eu esqueci de alguma coisa, devo ter esquecido, né? Pode complementar. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sim, muito obrigada pela apresentação. E é muito engraçado escutar você apresentando, e tanto eu quanto a Manu... De quem será que ela tá falando? As frentes são parecidas, e é muito engraçado porque são frentes de todas nós aqui, né? As nossas frentes femininas. Eu tenho muito orgulho de todas as frentes femininas que a gente carrega. Tenho certeza que todas vocês também, acredito que as mulheres que estão nos assistindo também, a gente tem que ter orgulho. Independente do tamanho, da proporção, de toda e qualquer frente feminina que a gente assuma. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Fiquei, assim, muito honrada, vocês são mulheres muito inspiradoras. Tenho certeza que a gente vai agregar muita coisa para quem está ouvindo em casa. Ai, que delícia. Eu falo assim, que apesar de elas terem o mesmo ramo profissional e serem uma vibe muito boa, elas são muito diferentes. Sim, né? A gente se completa. E aí eu queria fazer uma pergunta, para começar essa história de vocês, assim, o que deu um start de vocês mudarem de profissão e assumirem uma nova jornada juntas? Eu acho que a vida é feita de ciclos, né, Si? A partir do momento que esse ciclo já não tá mais cabendo na minha vida, tá tudo bem para mim recomeçar. E para mim foi um recomeço, né? Como você me apresentou, eu sou fisioterapeuta de formação, sempre gostei, estudei muito, tenho pós-graduação. Eu comecei trabalhando com crianças especiais, isso foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu sempre falo isso, que faz muito parte da minha história. Eu até me emociono de lembrar, porque lá no comecinho, né, tipo, eu formei muito jovem, né? Com 20 anos eu já era formada, com 23 eu já tinha 2 pós-graduações. Então, assim, minha vida acadêmica foi muito importante para o que eu sou hoje, sabe? E eu acho que essa bagagem que a gente carrega, independente da profissão, né, que a gente escolhe, mas principalmente na área da saúde, nós trabalhamos na área da saúde. É muito bacana, né? Você mexer com a saúde, você lidar com a saúde do ser humano. E para mim, eu trabalhei com crianças especiais muitos anos, né? E aí eu chegava em casa e falava assim, meu Deus do céu, a gente reclama, né, de vários problemas, às vezes, cotidianos. A gente fala, isso não é nada perto de problemas muito, muito, muito reais. Então, para mim, foi um grande divisor de águas na minha vida. E aí, só para não me estender muito, se deixar, a gente fica aqui falando. E aí, a grande virada de chave mesmo, na minha grande transição de carreira, eu trabalhei 10 anos como fisioterapeuta, foi quando veio as redes sociais. E aí, eu sempre gostei, né? A Marília lançou o blog, a gente sempre foi muito juntas. Sempre assim. juntas. Não sei se vocês sabem, mas eu fui cupida do casamento dela. Eu que escolhi ela como cunhada. Vocês acreditam que é verdade? Ela olhou pro irmão dela e falou assim, é com ela que você tem que ficar. É ela, querido, vamos, que é ela que vai ser minha sócia. Imagina. Eu nem imaginava ser sócia, a gente nem imaginava empreender, né? Porque, assim, eu não venho de uma família empreendedora. Meus pais foram vendedores, minha mãe diretora de escola, mas, assim, não era esse empreendedorismo não era tão aguçado na minha família. Isso nem passava pela nossa cabeça. E aí a nossa jornada, a nossa trajetória nos possibilitou viver o empreendedorismo. E aí a grande transição foi quando surgiu o Instagram em 2011, como eu falei, eu sempre fui muito antenada, muito com rede social, na época do Mirk, né? Quem é mais velho aí vai saber do que eu tô falando. Quem já passou 40 a mais, a Marília ainda não. Eu também não. Ah, tá bom, Simone! Com essa pele nem parece mesmo. Mas... Com essa pele, com esse gancho. Exato.
Mas foi uma importante transição porque a gente se vê num momento perdida, né? Eu comecei, o Instagram surgiu, eu já surgi junto, a Má lançou o blog, eu ajudava ela no blog a escrever, sempre gostei, a gente sempre gostou de moda, uma sempre apoiou a outra, independente do que fosse, a gente tem 1000 histórias juntas, independente da área que fosse. Ela já era casada com seu irmão. Ela não era casada, mas namorava. Namorava. Ela já namorava meu irmão. E aí, gente, eu era fisioterapeuta, passei no concurso, né? Fui, exercia, trabalhava no hospital, tal. Assim, completamente diferente. E aí, o Instagram foi tomando uma proporção na minha vida muito grande. Foi me tomando uma demanda muito grande do meu tempo, da minha energia. Eu era recém-casada. Então, eu comecei, não sei se vocês sabem, mas eu comecei no Instagram falando sobre etiqueta e mesa posta e receitinha. Então, assim, nada do que parece hoje. Mas foi o que eu gostava, eu sempre fui muito real. Acho que talvez isso seja uma grande receita do sucesso. Se é que tem receita de sucesso, né? Que eu acho que nem tem, cada um tem o seu ponto forte. Mas na época, assim, foi o que despertou, porque eu sempre fui muito real. Eu autêntica, tipo, eu sempre passei o que eu realmente sou, o que eu realmente gosto, o que eu realmente faço. E aí começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Na época era tudo muito diferente. Era tudo muito, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? Eu passei por muito preconceito, eu perdi muitas amizades. Porque quando você começa uma coisa, até dar certo, as pessoas te julgam. Até dar certo, as pessoas te olham torto. Até dar certo, as pessoas não querem, sabe? Se afastam. E eu, nossa, Marília, sabe? Já chorei muito, já perdi muitas amizades. A família apoiou, mas Não, no começo não, a família Menos não eu. apoiou. Menos Não eu. era, Tinha não vez era, que eu e a Manu, não a gente era. saía escondida Sim. de todo mundo pra fazer as fotos e os vídeos. Era eu e ela, a gente saía escondido. que legal, porque Porque a maior dificuldade dessa transição virtual é ser natural. É ser Sim. natural e é fazer o que você gosta. Sabe, eu acho que nada paga isso. Por mais todo mundo ia contra, a família ia contra, os amigos ia contra, e aquilo era latente Era em latente. mim, sabe? Era assim, ó, despertar, eu até arrepio, porque era uma coisa tão mais forte que Não, eu. mas e é até hoje. É o que você mais gosta de fazer. sem dúvida de nenhuma. tudo, é o que ela é natural dela, ela gosta. As pessoas percebem isso, meus seguidoras percebem que não é uma coisa forçada, que você faz porque você gosta, porque te faz feliz. Tanto que eu tenho seguidor de, tipo, 14 anos atrás, que me seguem desde 2011, onde tudo começou. E aí foi crescendo, 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 né? Foi tomando uma proporção muito grande. E aí eu já não conseguia conciliar uma coisa na outra. E aí foi o grande desafio, que é escolher uma carreira. Né? A carreira que você estudou 6, 7, 8 anos. Sim. Ou uma profissão começando agora, que você não sabe o que vai dar, você não sabe se vai dar certo. Eu era recém-casada, precisava de grana, tipo... Falava, meu Deus, e agora, né, Má? Tá Eu vendo? lembro muito de uma conversa que eu tive com a Manu no quarto dela, e que ela ficava realmente muito em dúvida, e é normal. Muitas pessoas estão assistindo, a gente deve ter. Essa transição de carreira é muito difícil. Mas assim, ó, eu sempre falei, Manu, a gente é nova. A gente tem tempo para se arrepender. É melhor, se você começar e não der certo, você volta e recomeça. Sim. O que a gente não pode é não ter coragem para tentar e humildade se você precisar voltar para trás. Então eu falava, eu acho melhor você ir dormir com não deu certo do que Mas eu se tentei. eu tivesse tentado. Eu sempre pensei assim, gente, eu acho que a dor do cara deu errado é uma dor que dói, mas ela te ensina. Você aprende. E aí, quando tiver um outro ciclo, uma outra oportunidade, você vai saber lidar com aquilo. Agora, a dor do não ter tentado, da dúvida, ela não te ensina nada. Muito pelo contrário, ela te deixa mais segura, ela te deixa frustrada, ela te deixa infeliz. Ela não dá chance. Ela não te dá chance. Ela não te ensina nada. A dor da incerteza, ela não te ensina nada. E a dor do arrependimento, ela, olha, ficou arrepiada, ela ensina. Então eu falava, Manu, tenta. E sempre foi assim, ela sempre gostou muito disso. Se tudo der errado, volta. Tá ótimo, Recomeça. tá ótimo. Tá tudo bem. E na época você ainda podia trancar, não foi Sim, isso? Por um período. Aí eu saí de licença há 2 anos, né? Não remuneradas, que eu era concursada. E aí foi onde deu o boom na minha vida, assim, ó. Foi, nossa. E aí, porque eu peguei desde quando era mato mesmo, sabe? Então, assim, pioneira. Então, eu trabalhava muito, 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 muito. O mercado tava super aquecido. Aquela coisa, meu Deus, é influencer, influencer, influencer. Então, eu viajava muito. Eu viajei o mundo. Eu viajei mais de 25 países fotografando marcas. Trabalhando, mas ralando. Não foi viajou, curtiu, não. A gente viajava, levava mais de 100 looks pra fotografar. E tipo assim, quem trabalha com moda sabe, era sempre a coleção ao contrário. Tipo, então eu precisava fotografar o inverno, eu ia
pro verão, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, né, era verão. E o contrário também. Então eu fotografava assim, ó, looks de verão no inverno de menos 5 graus, assim, judiação. Mas ossos do ofício faz parte, era o que eu amo, amava, o que eu curtia. E aí foi que realmente eu fiquei muito conhecida, né? Era muito contratada por marcas, viajava muito. E aí foi isso. E aí a veia empreendedorismo surgiu muitos anos depois, junto com a história da Má. Nossa, eu fico fazendo filme na Faz um filme na cabeça. exato. Porque eu comecei como vendedora de loja, vendedora mesmo. Na verdade, meu sonho, gente, era ter sido arquiteta, tá? Quando era menina. E eu gosto até hoje. Falo que eu agradeço a Deus que eu não consegui na época e hoje eu decoro e arquiteto as minhas casas. Tá ótimo. Os apartamentos que a gente gosta de colocar pra alugar, eu que gosto de ver tudo. O pessoal fala, quer que eu decore? Não, deixa pra mim, eu adoro. Maior Hoje investidora, viu, gente? eu Ela sabe adoro fazer isso. Enfim, então eu queria ser arquiteta, só que na época minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade de arquitetura. Era tipo o dobro, o triplo da faculdade de administração. E eu fiz administração, vou ser bem sincera, porque era a faculdade que dava pra pagar. A verdade é essa, não era, eu quero fazer. Mas minha mãe falava, não, você vai fazer uma faculdade, né? Então eu fiz administração de empresas e não consegui terminar, vocês acreditam? Não me formei, porque eu vi minha mãe se apertando, se endividando pra me bancar na faculdade. Você morava fora. E eu morava em Campinas, e aqui na época não tinha faculdade como tem hoje. Aqui em Rio Claro tem faculdades, é hoje eu muito poderia ter mais feito. fácil. Na época não tinha, tá? Então a mais próxima, assim, era Campinas mesmo. E eu falei, quer saber, eu vou voltar. Vou trabalhar, não quero ver minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe e meu irmão, a gente era muito unido. E eu comecei a ver minha mãe naquele sufoco pra pagar minha faculdade, e tendo que sustentar meu irmão. Falei, não. Volto, eu sempre tive a cabecinha boa, assim. Falei, eu vou voltar, vou trabalhar. Quando eu tiver condições, eu volto e termino a faculdade. Sempre resolvida. A maior lição, assim, ó, que eu levo até hoje, que eu acho que foi um grande diferencial meu, sempre foi assim, ó. Eu nunca esperei o momento certo pra fazer o que eu queria fazer. Eu nunca fui daquela, quando eu puder, então, eu vou esperar e vou fazer. Quando eu tiver condição. Mas, não, eu sempre sou assim, gente. O que dá pra fazer hoje? Do jeito que dá, com a ferramenta que eu tenho hoje. E eu vou dar o meu melhor. Então é impressionante. E sempre o meu pouco sempre foi muito pra mim. Então cada degrauzinho, pra mim, sempre foi extraordinário. E eu acho esse um grande lance, sabe? Muitas pessoas ficam sempre esperando. Ai, não, quando eu fizer minha faculdade, eu vou estudar. Quando eu tiver um celular bom, Quando eu tiver vou um celular gravar. bom, eu vou gravar foto. Quando eu tiver 5.000 seguidores, eu começo a postar toda semana. É. Quando eu ganhar tanto, eu começo a me vestir bem. Esquece. Eu sempre fiz o que dava. E o que é mais legal, né? Na nossa vida, todos os dias aparecem as coisas que a gente tem talento pra fazer. Porque tem coisas. Pode falar o que for, o talento Claro. existe. Mari, tá falando isso aqui. O talento existe. E tem coisas que eu realmente tenho muita facilidade. Só que a nossa vida não é feita só de talento. E a gente tende a fazer melhor, com mais energia, o que a gente faz com mais facilidade. E um grande diferencial que foi meu, da Manu, e que eu acredito que de todas as empreendedoras de sucesso, é o seguinte: fazer com o mesmo carinho, com a mesma intensidade, com a mesma entrega, o que você também não gosta. A pessoa que se prende a só fazer bem feito e fazer com energia o que ela gosta, o que ela é boa, ela não cresce. Porque ela vai sempre só fazer aquilo, ela não vai se descobrir. E quando você tende a fazer, se dedicar a coisas que você não conhece, que você tem dificuldade, não, você descobre outros talentos, você descobre outras coisas, você descobre outras forças. Então, na minha vida sempre foi assim. Então, eu tive a trajetória de vendedora e eu sempre tive um olhar diferenciado. E que eu comecei a perceber que ele poderia me levar para os próximos níveis. Então, eu comecei a trabalhando. Meu primeiro emprego, antes da faculdade, foi com 12 anos, trabalhava com a minha avó, dona Deise. Sim. Você deve lembrar. Sim. E eu lembro até hoje que ela trabalhava só sob encomenda. Era só sob encomenda. Você sabia que quem fez a pronta entrega dela fui eu. Enxoval, né, Márcio? Desculpa, a gente é tão íntimo aqui. A minha avó, ela foi pioneira no Brasil e Estado de São Paulo com roupas de cama de luxo. Então ela vendia enxoval, percal. Na época era uma coisa que não existia em lugar nenhum. Via gente do estado inteiro pra comprar dela. Só que ela só trabalhava sob encomenda. E eu comecei a atender. Eu falei, vó, me dá um emprego. E eu atendia. Só que eu percebia que todo mundo que chegava pra encomendar alguma coisa. via as encomendas dos outros e queria levar. E aí um dia eu falei pra ela, vó, a gente ia vender muito mais se você tivesse pronto. Eu tinha 12 anos. Porque
Sério, eu tinha uma pergunta assim, se anos. se essa energia, o empreendedorismo sempre teve. Não, ixi, tem muita história. E aí eu falei, você tem que começar a ter produto pronto aqui. E ela falou, Marília, e eu lembro que ela aumentou muito o faturamento dela. Eu lembro que uma vez ela me deu um envelope, sei lá, na época, quanto era, e pra mim era tudo que ela falou, gente, eu tô vendendo muito mais, você mudou a vida da Petcare, ela falava. Então eu sempre tive esse ladinho. E aí eu fui como vendedora. Pra você ter noção, na época da faculdade, do colegial, não tinha Porto Seguro? Tem até hoje? Que o pessoal vai pra Porto Seguro? Tem, né? Viagem de formatura. Viagem de Porto Seguro. A minha mãe falou assim pra mim, Má, eu consigo pagar pra você ir. Só que daí tinha o pacote das festas. Eu falei, mãe, eu dou um jeito. Eu vou pagar o pacote. Sabe como que eu paguei o pacote das festas? Customizando o abadá de todas as meninas da escola. Porque eu tinha facilidade. Então, eu que costurava, eu que bordava, eu que cortava. Moda, né? Sempre teve em mim. Fazia o abadá, paguei meu pacote de festa assim. E eu nunca também tinha vergonha, sabe? Nunca tive vergonha, gente, de trabalhar. Eu falo que, pra mim, trabalhar é a coisa mais digna que uma pessoa pode ter na vida. E eu falo isso pros meus filhos. Aí eles falam, nossa, mamãe, ele tá vendendo bala no semáforo. Eu falo, bata a palma pra eles. Melhor ele vender bala no semáforo do que tá pedindo esmola. Não é? Vergonha não paga boleto. Exato. Enfim, e aí foi como vendedora. Aí depois eu fui pra faculdade, pausei com a minha avó, voltei como vendedora. E aí fiz uma trajetória muito bacana como vendas e comecei a descobrir que eu gostava do negócio. Tem uma coisa até curiosa, né? Que toda meta que eu me colocava e que me era dada, eu sempre bati. Então eu sempre pensava, não é, é impossível. Nada nunca eu via como impossível. Era sempre assim, o que eu vou fazer e como eu vou fazer pra chegar lá. Então eu sempre tive isso de traçar, né, Manu? Sim. Vou traçar. Sim. Aí é difícil? Tá, mas é difícil. Como eu vou chegar? Vou só pensar como vai ser o trajeto. Olhando de fora, são assim que você nunca teve medo. Na verdade, Medo a às vezes mentura... paralisa, né? É isso que eu ia falar. Na verdade, não é que eu não tenho medo. Eu tenho medo, mas a minha coragem é maior que ele. Ah, legal. Esse é o grande lance. O medo existe. E quanto mais a gente cresce, eu e a Manu, nós, quando a gente começou, um tombinho, um erro custava barato. Sim. Um erro nosso hoje custa caro, né? Se a gente dá um passo errado, faz uma coleção errada. Hoje o nosso erro custa muito. Só que a gente tem que ter mais coragem do que o medo, né? Enfim, e aí foi como vendas, comecei a adorar. E aí eu comecei a entender que eu também tinha um olhar diferente, porque enquanto as pessoas queriam vender números, roupas, né, que eu vendia, eu queria vender a alegria da mulher. Então não era, gente, é impressionante, eu não ficava tão feliz com o valor no final do caixa, mas eu ficava assim, a minha meta era marcar aquela mulher, eu queria que aquela mulher fosse comprar uma roupa comigo e que eu marcasse a vida dela num tanto que quando ela voltasse, ela falasse, eu quero a Marília. Eu quero ser atendida pela Marília. Então eu sempre olhei pra mulher como um ser único. Você estava construindo a sua imagem. É isso. Então, assim, não era, ai, vende aquilo pra ela. Não, mas isso não tem nada a ver com ela. Eu nunca menti pra uma cliente, isso ficou bom, não ficou. Eu sempre fui muito verdadeira. E assim eu fui criando uma comunidade de clientes, né? E aí foi quando surgiu a ideia de uma cliente, que é minha amiga até hoje, que ela só comprava comigo, que ela virou pra mim e falou, Má, você poderia ir na minha casa um dia. Nesse meio tempo foi quando eu comecei a namorar o Ju e já tinha amizade com a Manu. Você poderia ir comigo na minha casa, porque eu só consigo comprar o que você me vende. Você poderia me ajudar com as minhas outras roupas. Eu falei, nossa, aí na casa deu um start. Eu falei, nossa, isso é uma dor. É um serviço. E aí eu comecei a falar pra ela, comecei a falar pra outra, e fui estudar. Eu sempre fui muito curiosa. E na época, nos Estados Unidos, isso há 15 anos atrás, tava já começando a bombar a personal style lá fora. E aqui tava vindo como consultora de imagem. Assim como a Manu enfrentou o preconceito com o Instagram, no meu caso foi a consultoria de imagem, porque não, era uma coisa absurda. No entanto, que era muito engraçado. Quando eu comecei a aplicar esse trabalho, as clientes que me contratavam pediam para eu não contar para ninguém. No entanto, que muitos trabalhos que eu realizava com as clientes, eu ia na Manu e falava, Manu, deixa eu fazer com você, porque daí eu usava o que eu fazia na Manu para eu divulgar. Porque na época eu já tinha o blog. Então eu usava o blog, daí a transição no Instagram, para divulgar o meu trabalho. Não era a Marília a pessoa, era o meu trabalho. E as clientes não gostavam, elas tinham vergonha, porque era uma coisa assim, como assim eu vou contratar alguém para me ajudar a me vestir, né? Só sei que aí foi tanto amor, foi tanta coisa, eu me entreguei tanto de cabeça. E teve uma fase, é o que eu falo, de você também entender os momentos. Tem momento que você vai poder fazer só o que você gosta. Tem momento que você vai ter que fazer o que você precisa. Tive uma fase que o Ju estava começando a fábrica de sofá. Eu trabalhava a manhã inteira, desde as 5 da manhã, com ele na fábrica de sofá. Cuidava da costura. O que eu entendia de costura? De sofá. Gente, nada, eu não entendia nada. Eu gostava daquilo, zero. Mas naquele momento ele precisava de mim, a família dele precisava de mim. Então eu ficava meio período trabalhando na fábrica. À tarde eu atendia as clientes de consultoria e à noite eu fazia o curso.
online. Na época eu tive que pedir para sair da loja, para ser mandada embora para conseguir pagar o curso. Então assim, sempre vivendo assim, ó, um passinho de cada vez. E aí eu lembro que uma vez a minha primeira palestra na vida, que a Manu me ajudou, eu falei assim, eu já pensei em escalonar, né? Conseguir mostrar o meu trabalho para mais pessoas. Falei, eu vou fazer uma palestra, a gente convida as pessoas como se fosse um coquetel, né? E aí eu vou apresentar o que é a consultoria de imagem. Naquela época, você sabe como que a gente divulgava? O pessoal fala hoje de prospecção ativa. Eu divulgava o meu trabalho por depoimento do Orkut. Depoimento do Orkut. Sabe aquelas comunidades que tinham? Por exemplo, eu não sei me vestir. Sim. Eu gasto muito tempo procurando roupa. Eu entrava nas pessoas que faziam... Olha, me arrepio, gente. Eu entrava nas pessoas que faziam parte da comunidade e falava, ó, ela tem essa dor. Eu entrava por depoimento. Olá, eu sou a Marília Aik, na época. Sou a Marília Aik, eu trabalho com consultoria, posso te ajudar? Meu trabalho é esse, meu telefone. Fechei um monte de cliente assim. Sempre buscar, nunca caiu. Não é esperar. É isso! Exatamente. Hoje eu escuto prospecção ativa, eu falo, gente, eu faço isso há tanto tempo. Só que não chamava prospecção ativa. Era só outro isso, nome, né? era maluquinha na época. Na época era loucura. A prospecção ativa na época era viagem. Enfim, e aí eu comecei a formar meu nome e foi muito legal. Eu comecei a me posicionar mesmo consultora, até grandes pessoas, né, Manu, de nomes e pessoas formadoras de opinião começarem a me contratar e propagarem para outras pessoas. E aí eu comecei a palestrar em empresas, para mulheres, a imagem, fiquei. E eu cheguei a ter a agenda muito cheia. Teve uma época que para eu atender a minha agenda era de 5 a 6 meses, gente. Foi muito legal. E foi um ambiente, assim, a consultoria de imagem, que me ensinou muito. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Eu lembro que eu era muito nova, eu não tinha minha família ainda. Então eu participava no íntimo das mulheres, nas suas casas. Então eu lembro que eu me inspirava nas famílias, na criação dos filhos. Sabe, eu sempre fui muito observadora. E eu sonhava com isso. Eu falava, nossa, eu quero ter minha família, eu quero ser assim. Eu quero ter esse casamento, eu quero ter... Então eu sempre... E outra coisa também que foi muito bacana, quando eu chegava na casa da cliente, ela tinha me contratado para montar o look. Mas qualquer coisa que eu entendesse que eu pudesse ajudá-la, eu tava ajudando. Então eu tenho clientes que falam isso até hoje, né? Gente, a Marília chegava aqui, ela arrumava quem ia decorar minha casa, ela fazia festa, ela organizava, ela fazia... Porque era fazer com amor. Até hoje é assim. Até hoje é assim. E aí, enfim, nessa jornada, então, a Manu como influenciadora, eu como consultora, a gente se ajudava muito, porque ela ajudava a divulgar meu trabalho, e eu ajudava ela e as influenciadoras a montarem as malas para os trabalhos. Sim. Entende? Sempre assim. E aí, a gente trabalhava junto, só que informalmente. Eu engravidei do Arthur, né? Ia ter o Arthur. E aí eu comecei a sentir, eu falei, gente, como é que vai ser minha vida? Porque eu viajava muito, tava cada hora fazendo mala, atendendo cliente num lugar. Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso ter um negócio. Talvez seja a hora de empreender. E a Manu, na época, eu tava grávida e você tava grávida também. Não. Eu tive o Arthur Você primeiro. teve o Arthur primeiro. Eu tive o Arthur primeiro, foi isso. E aí eu senti a dor. Isso. Falei, gente, não tá dando, porque eu comecei a desmarcar. É. Só que é o seguinte, é engraçado a nossa maturidade, né? Se fosse hoje, eu não teria parado. Eu teria mentorado outras e teria criado uma tropa de elite de Marília. Só que é verdade, hoje eu faria isso com o pé nas costas. Não, é o conhecimento, né, amiga? É o marketing, o conhecimento, o teu know-how. Se fosse hoje, eu não teria parado a consultoria, porque eu amava muito, tá? E não é por nada não, mas eu era muito boa no que eu fazia. Eu falo até hoje, falta gente no mercado que faça o que eu fazia. Só que na época não tinha isso. Como que eu vou ensinar outra pessoa a fazer? Era muito eu. E aí eu comecei a trabalhar muito menos, porque eu não conseguia mais viajar, eu não conseguia mais dar as palestras, eu não conseguia mais ficar até tarde, porque eu atendia cliente até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E eu comecei a sentir, a gente sente no nosso caixa, né? A gente sente, eu já tinha minha independência financeira, recém-casada também com o Ju, a gente já se ajudava. Falei, não, preciso ter um negócio, tô sentindo muito aqui. E aí a Manu engravidou do Henrico. E a Manu viajava muito. E a gente falei, Manu, eu tô sentindo. Ela, nossa, se você tá sentindo, imagina eu. Porque a Manu viajava mais pra fora do país. Eu era aqui nas cidades. E aí um dia a gente começou a pensar, e se a gente tiver um negócio juntas? Que a gente continue fazendo as nossas em paralelo, mas que a gente consiga ter algo que não dependa ali, né? 100% da gente. Doce ilusão, né? Que não ia depender 100% da gente. Alguém avisa! Alguém conta. Alguém avisa. Só que ninguém avisou a gente. Alguém avisa! O tanto que trabalhava triplicou. Sabe o que é? O povo tem essa mentalidade, né? Ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio, que daí eu vou trabalhar muito menos.
Doce ilusão, né? Não, a gente hoje- sabe que na prática é bem diferente. Não, você até pode chegar lá, trabalhar muito menos, sim, ganhar mais, sim. trabalhar mais inteligente, mas é uma jornada difícil. jornada E difícil. a diferença está em... É. A diferença está em quem quer pagar o preço e quem não quer. Eu vejo muita gente que fala, eu tentei de tudo. Quanto tempo? 1 ano. Eu falo, você não tentou de tudo. Então tem muitas pessoas, porque realmente é muito difícil. E quando você vê, que nem, é muito engraçado, as pessoas veem eu e a Manu, e elas falam, nossa, mas parece que pra vocês foi tão fácil. Cara, não foi fácil. É que a gente decidiu que a gente não ia desistir. Independente da avalanche que vierem. E tem as pessoas que não estão dispostas. Elas desistem antes do sucesso. E acha que é fácil. E acha que é fácil. Não, e a respeitar o processo. A gente tá vindo de uma geração, né? Você tem filhos adolescentes, sabe? Você também. A gente tá vindo de uma geração Eles querem tudo que pronto. quer tudo imediato. Uhum. O processo é longo, né? É degrau por degrau. E exige isso, né? Cair, levantar, errar e acertar. Exato. Ó. Eles querem tudo pra ontem. Pra ontem. E que já comece sendo sucesso. Dando certo e rendendo bastante. E tem um probleminha, acabou. É. Uma semana de cama. É. Tem uma fala que eu gosto sempre de falar. Todo podcast, toda palestra eu falo. Uma vez entrevistaram o Nadal e perguntam pra ele, vocês acompanham tênis? O Nadal e o Djokovic competiram muito tempo. E aí perguntaram pra eles, disputaram, né, o topo, ele, o Nadal e o Federer. E aí perguntou assim, Nadal, você acha mesmo que o Djokovic é o melhor jogador? E o Nadal deu uma resposta que me marcou tanto. Ele falou assim, olha, em técnica, eu acho que nós somos muito parecidos. Não acho que o nível dele é maior, mas ele tem uma coisa que é muito diferenciada. Ele pode, num ponto ali, ele fazer uma besteira, ele perder uma bola, ele pode perder a cabeça. Ele pode quebrar a raquete, ele fica puto, ele se desestabiliza. Mas no outro ponto, ele já tá pronto de novo. Então não é no próximo jogo, no próximo campeonato, não, é no próximo ponto. Então o tempo no chão dele é muito rápido. E é isso que diferencia as pessoas medianas das pessoas extraordinárias. É quanto tempo você demora pra se levantar. Amor, deu um problema? Tá ótimo, bola pra frente. Vamos resolver. Você ficar e seguir reclamando, pra se frente. você ficar... A gente fala muito isso pro meu time. Sim. Às vezes eu escuto eles reclamando e falo, gente, vocês estão reclamando ainda? Vocês estão reclamando ainda, vamos pensar na solução, né? Não, e isso a gente é muito parecido. Não, sim, sem muito dúvida, parecido. sem dúvida. E quando uma dá uma caidinha, porque não é sempre, né? Não. Chega a outra pra chacoalhar, entendeu? Não, Marília, agora ô Manu. Você falou, vocês são muito diferentes. Mas eu acho que a gente tem muito em comum de valores, princípios, que é o nosso elo, né? É o elo. É o nosso elo. É muito difícil algo que pra mim é muito errado pra você ser certo. Sim. A gente pode ser diferente no superficial. Sim. Na nossa base, no que moralmente nos sustenta, Sim. nós somos parecidas. Sim. Então isso ajuda. Meninas, sabe o que eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente? Assim, Agora. a importância da imagem pessoal. Sim. Porque vocês trabalham bastante com isso, né? Para as mulheres que vão ouvir a gente, independente da profissão, se elas têm um negócio, se elas vendem produto ou um serviço, mas essa importância de você criar a sua imagem, de você ter ali a sua imagem bem definida. Eu vou até contar uma coisa. Você sabe que quando eu comecei a consultoria de imagem, eu não era nada do que eu sou hoje, tá? Nada. Não era eu segura. não era segura, a Manu tá aqui. Eu não era uma mulher segura. Eu sempre Jura, achei Má? que eu fosse a Manu, sabe? Super. Eu sempre achei Vou que até eu comer uma servisse coxinha, viu, gente? pra Tem ser... coxinha aqui. Come, amor, come. Eu amei que tem coxinha. Eu Arrasou. sempre achei que eu fosse pra ser dos bastidores, pra fazer os outros brilharem, porque eu sempre fui muito solícita. Sou até hoje. É sempre o outro primeiro. É de mim, enfim. Tem coisa que a gente consegue mudar, tem coisa que a gente não muda e a gente aceita. Eu sou assim mesmo, então eu achava que era dos bastidores. E eu tinha outro biotipo, eu tinha, eu acho que de hoje, uns 15 quilos a mais. Não gostava do meu nariz. Eu tinha outra proporção. E quando eu comecei a consultoria, eu pensei exatamente o que eu vendia. Eu precisava vender a segurança da mulher. Então, você acredita que a primeira transformação foi a minha? Eu lembro até hoje, quando eu falei, cara, como que eu vou vender pra mulher que eu ajudo ela a se transformar numa mulher mais segura se eu for insegura? E foi quando eu fiz a minha primeira dieta, perdi meus primeiros 10 quilos, comecei a correr. Foi pelo meu trabalho, eu falei, eu preciso passar isso. Resolvi fazer minha plástica no nariz. Na verdade, o que eu resolvi, né? Não tinha grana antes, eu juntei e a gente fez. Então, mas assim, e foi uma coisa que me mudou muito. E foi uma coisa que atraiu muita gente na época, porque deu um fala-fala. E assim, hoje o pessoal fala muito de emagrecer tantos quilos, vida saudável. Mas assim, há 12, 13 anos atrás, não se falava muito disso, lembra? Não. Corrida, a gente corria, era pouquíssimas pessoas que corriam. Então, assim, eu era bem taxada também, Nem existia chata, DTN. fazer dieta, que chata. Não tinha isso muito de estilo saudável de vida, tá? Não tinha. E o que é engraçado? Eu senti essa diferença e vou falar uma linguagem bem clara, assim, pra todo mundo.
Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, qualquer coisa, você vai dar uma aula, você vai atender um paciente, você vai montar um cardápio. Você concorda que quanto mais você se prepara, menos pressão você sente? Você concorda comigo? Sim. Na hora que a gente pensa em se arrumar, é a mesma coisa. Quanto mais a gente se prepara para o outro, para um cliente, para gravar um vídeo, para um momento, menos pressão a gente sente, porque a gente está mais seguro. Então, mesmo quando eu exercia a consultoria de imagem, nunca era vestir todo mundo igual. Era vestir cada uma de acordo com o que ela se sentisse bem e com o que transmitisse a mensagem correta. Porque o que você veste, como você se porta, fala mais do que você falar. Entende? Ela fala antes de você chegar. E quando você se sente... Um exemplo aqui. Quem já foi num evento e se sentiu inadequada com a roupa? Já aconteceu com você? Você andando Pensa num barco. evento. Você Andando de barco. Me senti esse final de semana. Mas vamos dar um exemplo. Você já foi em alguma festa e se sentiu inadequada? Sim. Você teve vontade de levantar da mesa? Você não se sente mais insegura? Sem Você não se dúvida. sente despreparada? Vontade de ir embora. Agora pensa uma festa que você leu o dress code, você viu exatamente a cor, você se preparou, independente se você foi no cabeleireiro ou se você foi em casa. Não tô falando sobre proporção, eu tô falando sobre intencionalidade. Quanto você se preparou para aquilo? Você aproveita ou não aproveita um momento diferente? Sim, muito mais. Sem dúvida. Quando você tá preparada para aquilo, você curte mais a festa, você se diverte mais, você fala com mais liberdade. É assim em tudo. Então a mulher, ela precisa parar de achar que a imagem dela é para quem trabalha com imagem. A imagem é para quem trabalha com qualquer coisa. E você sabe que quanto mais segura você é, mais segurança você passa, não só da sua imagem, mas de qualquer coisa que você vende. As pessoas hoje, gente, elas compram segurança. Elas querem comprar de quem passa segurança. Em qualquer coisa. Vai visitar uma escola dos seus filhos. Seja recebido por uma pessoa que tá mal vestido, cabelo despenteado, com cara de cansada, que fala que não sabe o que tá falando. Ela te passou insegurança? Nossa, não sei se eu quero que os meus filhos estudem aqui. Você vai visitar uma escola, a pessoa tá bem apresentável, os dentes limpos, o cabelo penteado, ela sabe o que ela tá falando, ela vai te convencer de outra maneira. A escola pode não ser tão boa quanto a outra. A segurança vence, entende? Então as pessoas têm que entender que a imagem, o cuidar da imagem, não é para ser uma arma contra, muito pelo contrário. É para ser uma arma a favor. É para te ajudar, é para te facilitar. E eu falo muito isso no meu Instagram todos os dias, quase. Eu tô ali falando. A mulher que não tem ali os 5 minutinhos para se arrumar, ela ainda não sentiu o gostinho do poder que isso tem. Autoestima. A autoestima é tudo, gente. É isso, é sobre isso, é a sua melhor versão, entende? E o outro, e saber que você tá se arrumando é pro mundo mesmo. Não é pro cliente, não, é pra você e pro mundo. A mulher feliz com ela mesma é feliz com o mundo todo. Se você tá infeliz com você, esquece. Você vai, sem querer, inconscientemente, você vai descontar no marido, no filho, na amiga, na sócia, não é? Não, com certeza. Vai perder o feeling da hora, do momento que você tá aí. Exato. Perdeu o momento, às vezes porque não se preparou, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Como empreendedora empresária, o que mais chama atenção para você, sim, em um atendimento? Que eu até vi seus stories. Acho chata, hein? Ela tem muitas histórias, assim, né? Então, assim, o que mais chama atenção é a segurança que a pessoa faz, é como ela se porta. Começa você. É tudo. Quando a gente quer comprar um produto ou consumir um serviço, o que a pessoa espera? No mínimo, é o mínimo. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né, gente? Não tá fácil vender serviço, não tá fácil vender produto, não tá fácil. É uma luta. Não tá fácil e nunca foi tão fácil. Nunca, exatamente, né? Com 1000 oportunidades, é muito difícil. E aí você se depara com mau atendimento, com gente mal arrumada, né? Com má vontade. E hoje tá muito difícil. Parece que as pessoas não querem trabalhar. É aquilo, e voltamos àquele assunto, né? A gente tá... As pessoas hoje, né, em 2025, elas querem um emprego, não querem um trabalho, né? E aí ela acha que ela tá te fazendo um favor. O diferencial é você atender bem, atender com feliz. Já que você tá ali, né? Você tá ali, poxa, você já quebrou aquela barreira, você já foi numa loja, você já foi no consultório, você já foi num lugar que seja bem atendido, né? Então, acho que esse é um fator muito importante, é o bom atendimento. E, infelizmente, hoje a gente tá muito falho, né? De pessoas boas, querendo trabalhar, querendo receber. Talvez de mulheres inseguras, né? Ou Infelizes. Infeliz, com mulheres elas frustradas mesmas. e descontam em todo mundo.
Vocês que fazem treinamento, desculpa, Má, vocês que fazem treinamento da equipe de vocês? A gente, hoje é a gente mesmo que Vocês faz. que fazem, vocês que dão ali. Sim. E aí vocês fazem com uma certa frequência. Na verdade, elas têm todo dia, né? Ali é chicotada todo dia, isso que eu ia falar agora. Ah, legal. Não é certa frequência, é todo dia. Não, por e eu favor. acho que assim, é o exemplo. Eu sempre falo isso, tá? De nada adianta você pagar os melhores cursos para as pessoas se quem tá ali à frente do negócio não é o exemplo. Sim. É o que eu falo, começa por você. Tem muita gente, eu dou mentoria hoje, eu tô em roda de vários empresários e tem empresário que tem que escutar de mim. Ai, mas o meu time faz isso. Tá, mas você faz, você chega, você... Ai, mas é que eu preciso. Precisa. Então, eu acho que dentro de uma empresa, as pessoas que também querem isso precisam ser o exemplo, né? Você quer cobrar da tua funcionária que ela se arrume, se você também não se arruma? Eu acho que tem que ter isso. Eu acho que exemplo é tudo, gente, em tudo. A gente vê isso na Acho que você convence mais a É muito mais, você não precisa ficar nem explicando. Exato. Gente, é como assim, um nutricionista, né? Perdão, assim, as nutricionistas, mas você vai num nutricionista, é gordinho, tipo... Agora você vai na Manu, Fala, Rede, você vai na Manu. Dá vontade de Você ficar fala, assim, amor, gente, quanto custa? dá vontade. Passa o Pix pra ficar exatamente assim. Olha, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Exato. Arrasta, não tem como. Não adianta, não tem como. É 2 mais 2 é 4, o exemplo arrasta. Você vai num dentista, aí os dentes dele tá tudo amarelo, você vai confiar? É segurança. É. É a segurança. Quando alguém fala assim pra mim ou para minhas pacientes, nossa, que pele linda você tá, eu falo assim, yes. Atingir. É isso. Atingir o que eu quero. É isso. Exatamente. E eu falo que é muito triste a gente pensar que a gente tá numa era de valores muito invertidos, né? Porque era pra, quando a gente tivesse um atendimento ruim, a gente notar. Sim. A gente comentar, nossa, que atendimento ruim. Hoje não. O ruim é o normal, ficou banalizado já, ele é normal. O diferente, a gente nos desperta a atenção, o desejo quando o atendimento é bom. Gente, isso é muito triste, para pra pensar. É muito triste, é um valor assim, completamente invertido, né? É o mínimo, eu faço o mínimo, só que o pessoal tá tão acostumado às vezes com coisas, com nada, com um serviço, assim, eu vou te entregar o cardápio amanhã, aí manda depois de... É isso que eu ia falar, a gente tá na era do mínimo. A gente tá na era dos medianos, entende? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, água morna não serve nem pra chá. E eu acho que a pessoa, pô, tem uma vida, tem saúde, tem sabedoria, tem emprego, pra ser uma pessoa morna, sabe? Gente! Água é muito boa, ou temperatura ambiente ou gelada. A morna não serve pra nada, você não faz nada, nem chá com ela. É isso que eu ia falar, e as pessoas estão na era do eu não sou pago pra isso. Exato. A era é essa. É a área do mínimo. A pessoa ela é limitada a fazer só o que ela realmente é paga, só o horário que ela realmente é contratada, limitações. E às vezes essas próprias pessoas colocam essas limitações. Sim. Eu realmente eu fico muito triste, eu não sou dessa área. E eu falo pra Manu, a gente conversa muito sobre as crianças, né? Porque além da nossa sociedade, nós somos cunhadas, nossos filhos são primos, são melhores amigos. Então a gente discute muito isso, que a gente vai ter muito desafio pela frente com a educação deles. E a gente fala que o nosso desafio é esse, a gente quer poder passar isso que a gente tem pra eles, né? Que eles tenham esse olhar que a gente tem, né? valores, tratar o outro, valorizar realmente o trabalho, né? Sim, a educação que vem da família, né? Exato. Meninas, e uma pergunta assim, olha, por exemplo, hoje em dia tá todo mundo tendo que estar no digital, né? E aí você começa pequeno, você vai crescendo, e aí chega uma hora que você tem que lidar com as críticas. E isso machuca, né? Sim, sem dúvida. Como vocês lidam, assim, como vocês fazem com essa... Quando alguém critica, faz uma crítica... Sim, isso é normal, né? Conforme você se expõe, quanto mais você se Se expõe... acostuma em algum momento? Se acostuma com pedrada, né? É normal, né, gente? A gente tem que... É o tal da mulher segura, né? Nós estando seguras conosco, com o nosso conteúdo, com o nosso trabalho. Eu sempre falo uma frase que eu uso pra minha vida mesmo, que é vergonha não paga boleto. Vergonha pra mim não é trabalhar, amor. Não é estar aqui expondo o meu trabalho, o que eu faço de bom, mostrando tudo que eu sei fazer. Vergonha é matar, vergonha é roubar, vergonha é passar por cima dos meus valores, dos meus princípios pra me dar bem em cima dos outros. Isso pra mim é uma vergonha. Agora, vergonha de expor, de gravar vídeo, isso você tem que estar. Mas, Manu, é impressionante, assim, eu sou bem pequena, Sim, né, sim. no Instagram, assim, e os poucos vídeos que eu faço, eu já teve um comentário de uma pessoa que não me segue, uma crítica. É porque quando o vídeo viraliza,
por exemplo, né, quando o vídeo alcança um número maior de pessoas que não são seus seguidores, é normal, a pessoa entra no seu perfil, ela não sabe quem é você. E já vem ali ela não pensando sabe, na maldade. já vem dando... Porque é muito mais fácil eu ir lá, né, atrás da tela, ai, olha que linda, a dentista tá lá falando de tudo, olha que bacana o conteúdo dela. Imagina, escrever um elogio, ela nunca vai escrever, nunca. Sabe que nem os próprios amigos, às vezes, escrevem, né? Então, não espere mandei um das vídeo essa pessoas. semana. Então, a gente não pode esperar muito das outras pessoas, né? Eu acho que você tem que ter o teu valor, Você a tua tem que ter sua segurança, paz. o teu princípio. Sabe? De falar, é o meu trabalho, eu tô fazendo, é bacana. É um jeito, eu tô fazendo o meu melhor e tá tudo bem. Eu já passei por muitos, né? Muitas, assim. A gente Como eu passa falei até no começo hoje, a do gente passa vídeo, até hoje. de perder amizades, de perder gente muito próxima, assim, madrinha de casamento. Porque, mas é a blogueirinha, nananana. Hoje em dia o preconceito é bem menor, confesso a vocês, sem dúvida nenhuma. Mas existe, principalmente quando você passa a se destacar mais, a produzir conteúdos incríveis, compartilháveis, coisas que deem engajamento, isso chama atenção. Prego que se destaca leva martelada sempre, a vida toda vai ser assim. Só que aí vai de você, né? Escolher, eu quero isso, eu quero esse sucesso, eu vou passar por cima. Eu vou sim. pagar esse preço? Eu vou pagar esse preço? Sim, eu vou pagar esse preço, tá tudo bem. E eu acho que as pessoas hoje devem ter isso na cabeça, sabe? É a dor da maioria das minhas seguidoras. Todo mundo tem essa dor de como faz pra perder a vergonha de gravar? Como faz pra... Gente, vergonha não paga boleto. Você tá ali com a sua paz tranquila, fazendo seu conteúdo tranquilo, não fazendo mal pra ninguém. Foca nisso e esquece o resto. Comentário ruim. Hoje eu até gosto quando eu recebo crítica. Porque eu falo, nossa, eu tô recebendo crítica. Alcançou aquela pessoa. Então hoje eu dou graças a Deus, sabe? Exatamente, sabe? Isso, assim, faz parte. A gente tem que ter ciência que faz parte, que o sucesso realmente desperta inveja, desperta olhares que não te desejam o bem, né? E eu vou falar uma coisa muito, muito, muito importante. Todo mundo tem um dia 1. Pra tudo. Sim. Todo mundo tem um dia 1. Tem muita gente que quer começar e realmente tem medo. E a pessoa, ela já se baseia em quem tá grande, quem já faz com facilidade. Sim. Não é aí o caminho. Essa pessoa pode ser a sua ilha. Nossa, eu vou nadar muito e vou chegar lá. Mas tem que ir um passinho de cada vez. E é na constância, é na evolução, é no treino. Eu era tímida, gente. Eu não tinha... Hoje, você imagina? Com a facilidade que eu tenho. Pergunta pra Manu. Eu era. A Marília sempre foi dos bastidores. Sempre fui dos bastidores. A Marília e o meu marido são os dois grandes exemplos de que isso é treinável. Treinável. Isso é disciplina. Tudo é treino. Muito, tudo hábito, é treino. É hábito. Ó, Meu marido também era totalmente averso às redes Meu sociais. irmão, meu Seu Deus. Meu irmão, hoje ele dá Muita show. gente. E aprendeu que é isso, entendeu? Você tem que estar no digital hoje. Então, se você ainda não tem um Instagram profissional, se você ainda não está no digital, o seu Instagram é o seu currículo. É como as pessoas estão te vendo profissionalmente. Não tô falando pra você abrir o seu Instagram, eu vou postar aqui como eu faço, que pra mim já é muito, muito habitual. Minha casa, meus filhos. Não, é o seu trabalho. É um processo, É o seu começa. trabalho, mostre o seu E trabalho. o dia que vocês não estão afim, mesmo assim vocês... Faz do mesmo jeito. É isso aí. Deixa eu te fazer uma Meninas. pergunta. Você chega pra pagar seus boletos? Tem que pagar. Vou te perguntar, só me respondi. Você chega pra pagar. Você pode falar hoje eu não tô afim de pagar? Não. Se você até fala, ele vai estar lá. Uma hora você vai ter que pagar. Você vai pagar com multa, ou seu nome vai ser sujo. É a mesma coisa. Tem muitos dias que a gente não tá afim. Não, e hoje é fácil, na hora do que tem que almoço, ser. Eu gosto de falar hoje no assim, almoço a gente, gente eu não tava sou assim. criança mimada pra fazer só quando eu tô afim, só quando eu quero. Eu tenho que fazer. Pra gente hoje no Instagram, e outra, a gente sabe, muitas pessoas olham pra mim, pra Manu, falam, nossa, tudo que vocês postam vende. Tudo que vocês colocam, bota a mão. Falei, então, mas... É uma construção. Todos os dias ali, a gente tá ali todos os dias, faça chuva, faça sol. E hoje os nossos negócios são extremamente alimentados, direto e indiretamente, pela nossa imagem. Sabe o que eu acho incrível? Assim, eu que participo um pouco da vida com vocês, pouquinho. Sim. Eu não vejo vocês fazendo eu não vejo vocês fazendo nada. De repente tá lá, vocês postaram no mesmo lugar, vocês lembraram de falar, Quando que elas fizeram isso? Que horas! Tão natural. Simone, você tá ficando pouco com a gente, eu acho. Vou levar você pra ficar um dia, vou levar você pra ficar um dia. E a partir do momento que isso torna... Você não acorda e escova o dente, é naturalmente seu. Você acorda, vai tomar café da manhã, é natural. Você acorda, dá bom dia pras pessoas aqui, né? É natural. Então, pra gente, é natural. É muito natural. Entendeu? Assim, e aí você fala, e é muito importante. É muito importante você entrar nesse assunto. Que eu convivo com muitas influenciadoras, né? Minhas amigas. Pessoas assim...
E aí tem a grande diferença. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que falou, nossa, mas eu conheci aquela pessoa, pelo amor de Deus, é uma coisa quando liga a câmera e a outra coisa quando desliga a câmera. Existe muito isso também, tá muito. Eu conheço A gente muitas conhece, pessoas. sim. Nós conhecemos. É, porque é aquela coisa Vive uma um mentira, teatro, né? vive uma É. mentira, e aí vai chegar um momento que a máscara cai mesmo. Então, o grande segredo, eu acho, que é você ser você, não importa como você é. Porque as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Eu sempre uso essa frase. Entendeu? Pelo mesmo motivo que as pessoas me amam porque eu sou espontânea, porque eu falo minhas, né? E as pessoas, outras pessoas também me odeiam por causa disso. Mesmo motivo. E aí saem. E aí é natural, é o fluxo natural. As pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então elas vão te amar porque você tá gerando um conteúdo super bacana sobre odontologia, tal, você tá arrasando e, poxa, as pessoas vão se inspirar. Mas outras vão falar, nossa, ela tá lá querendo ser blogueirinha, querendo se destacar. Não. É o mesmo motivo. Depende muito do olhar que a pessoa te olha, né? Do como a pessoa te vê. E a Simone falando isso é muito real, porque, nossa, eu não percebo que elas fazem. Não. Porque a gente realmente vive uma vida real. Né? Não tem essa, a Manu e a Marília são uma longe das câmeras e abre a câmera. A gente é muito real. Então, não existe essa assim, vocês postam o que vocês vivem. Não existe. Vocês vivem o que vocês postam. Não, a gente posta o que a gente realmente E a gente vive. não faz nem... Hoje eu faço menos publicidade, que eu tô mais dedicada às empresas, mas assim, nem publicidade a gente Não. faz de algo Jamais. que não faça sentido, que a gente não consiga incluir na nossa rotina. Entende? Não faz. Até, por exemplo, quando eu fui aceitar o convite de mentoria, eu peguei e me perguntei, nossa, mas mentora, não tem nada a ver. Aí o que eu recebi de várias pessoas, até da Manu, de todo mundo assim, ó, Má, mas você já faz isso. Natural. Porque você já abre o Instagram todo dia, você fala. Natural. Teve uma menina que falou pra mim, você não sabe, mas você já me mentora há 10 anos. Entende? E hoje ela tá dentro da mentoria, ela fala, viu, você já me mentora há 10 anos. Então, pra gente é muito natural, é muito verdadeiro. A gente não coloca lá nada que a gente não goste. A gente não troca a nossa credibilidade, a nossa verdade por nada, por dinheiro nenhum. Quando a gente não precisava, a gente já não fazia hoje mesmo. Não, sempre, desde o Sempre, começo. desde o começo. Talvez seja um grande... Um grande diferencial. E eu vou te falar uma coisa também pra colocar uma pulguinha na cabeça de todo mundo. Quem tiver acima de você, nunca vai falar que você tá errado. Não, nunca vai te criticar. Eu até me emociono de falar isso, sabia? Quem tá acima, quem te olha de baixo e fala, cara, ela tá fazendo, ela vai chegar aqui, ela tá fazendo certinho, ela não vai te criticar. Quem te critica é quem tá abaixo de você. É quem não faz. É impressionante. Esses dias Quem só aconteceu um fica olhando. caso que marcou... Eu nem contei pra Manu isso, me marcou muito. Tava na padaria e tinha uma menina ali comprando pão. E eu tenho visto, ela faz provador de algumas lojas aqui da cidade. Eu acho que ela faz tão bem feito, sabe? Ela faz, assim, gracinha, ela se dedica. E aí, sabe quando você fala, vou fazer o dia dessa menina mais feliz? Ela foi sair e eu percebi que ela já me conhece, ela ficou toda sem graça. Aí eu virei pra ela e falei assim, vem que eu quero te falar uma coisa. Eu falei, olha, você tá fazendo um trabalho muito bonito, viu? Eu tenho visto... Ela parou, ela falou, nossa, eu não acredito que você tá me falando isso. Nossa, Marília, muito obrigada, você é minha inspiração. Você, a Manu, muito obrigada, muito obrigada. Ela falou, daí beleza, ela foi embora. Aí ela voltou. Eu falei, preciso te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, você foi a primeira pessoa que falou pra mim que eu tô fazendo um bom trabalho pra eu continuar. Porque todas as minhas amigas, a minha família, todo mundo tira sarro. Caraca. Aí eu falei pra ela, você sabe por que eu te elogiei? Porque eu já passei no teu processo. Eu sei onde você vai chegar, entendeu? Se você continuar assim. Então, quem tá criticando? Quem não tá fazendo? Quem não vai chegar, entende? Então, saiba de quem também você vai escutar. Né? As pessoas veem essa história de crítica construtiva, Sim. tá? Mas você quer me criticar de construir algo, o que você construiu, pra você poder criticar a minha construção. Sim. Então, acho que também vai muito disso. Muitas pessoas se ferem, se paralisam por críticas que não são construtivas, porque a pessoa não construiu nada pra te criticar, né? Com certeza. E como vocês fazem a gestão do tempo de vocês, meninas? Mãe, dona de casa, Ai, eu vou fazer o publi do meu planner. Vai, Marília. A hora é Gente, agora. o segredo é o planner, a arte de ser 1% Clique melhor. aqui. Clique aqui, brincadeira que zerou a história. A gente não perde o publi, amiga. Empreendedora não perde o publi. Mas Não, eu tô porque brincando. São muitas funções. Muitas frentes, né? Mas até eu criei esse planner por isso. Era uma dor de muitas mulheres. E minha. Comecei pela minha dor. Falei, gente, como é que eu vou dar conta disso tudo, gente? Casada, esses filhos, empresa, Instagram. Então eu aprendi a gerenciar. Mas eu não vou mentir, é um desafio até hoje. Tem dia também que a gente se perde. O que eu aprendi a trabalhar muito, tá? Na minha cabecinha é o seguinte. Quando você está naquele momento, vivendo aquilo. Eu tô hoje aqui com você. Eu sou sua. Eu sou sua.
Eu organizei minha casa, eu deixei tudo organizado lá, meu celular tá lá. Eu não tô aqui vivendo outro momento. Eu tô dentro da Spec Brand no escritório, eu tô lá. Eu tô com as minhas crianças, eu tô lá. Então, acho que as pessoas, elas querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu acho que isso faz com que a nossa produtividade caia e que aumente o nosso nível de frustração. Porque aí você tá lá, mas você não tá dando conta daquilo que você tá fazendo. Então, eu acho que eu uso muito 1% melhor ao dia, né? Eu falo que não é tanto um equilíbrio, você tem meio que equalizar. Tem dias que eu chego em casa e falo, cara, hoje eu não fui uma super mãe. Hoje eu não dei muita atenção para as crianças. Mas, nossa, hoje eu rendi muito no trabalho. Fui 1% melhor no trabalho. Nossa, hoje eu não fiz nada demais no trabalho, mas eu consegui riscar a agenda e fazer tudo que eu precisava fazer com as crianças. Entende? Eu acho que a mulher, ela tem que saber que ela não tem que ser 100% tudo o tempo todo. É buscar o 1% dela ali nas frentes e a hora que ela estiver vivendo aquela frente, ela viver aquela frente. Eu acredito que me ajudou muito a não me cobrar tanto, entendeu? É muito difícil. Eu não sou tão organizada como a Marília. Mas você tá melhorando. Ela me puxa muito. Mas você tá melhorando. Eu senti que ela tá no 1%. Não, eu até tenho plano. Mas hoje de manhã ela me mandou, hoje de manhã. Você está sabendo que hoje tem podcast, né? Claro! Você viu o jeito que ela responde, eu já sei que ela não tava lembrando. Mas o meu ponto, né? Eu, como não tão organizada como a Marília, a minha vida é muito um equilíbrio, sabe? Eu sou muito do equilíbrio, assim. Então, é como a Ama falou, eu tento equilibrar, equalizar a minha vida numa porcentagem que na semana check. Então, a minha meta não é diária, tipo, nossa, você precisa fazer isso. Não, a minha meta talvez seja semanal, mas eu não sou muito de metas, sabe? Eu vou, deixa a vida me levar e no fundo dá tudo certo também. Porque eu em casa, com os filhos, com o marido, um dia você falha com os filhos, outro dia você falha na empresa, outro dia você falha na outra empresa, mas é assim que você vai no equilíbrio. Nós somos muito leves. Sim. Sabe? Muito, assim, muito. Às vezes, nossa, aconteceu um problema, calma, respira, vamos lá, vamos resolver. Danilo, aconteceu isso. Eu, calma, vamos resolver. Então, talvez a leveza com que a gente encara a vida seja um grande segredo para dar tudo certo, para fluir, para ter tempo pro nosso beach tennis que a gente ama. Porque as pessoas, elas já começam o dia falando que não vão dar conta. Falando de problema. Entendeu? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. As pessoas já se auto-sabotam. Entende? As pessoas se auto-sabotam. E a mulher acaba se cobrando muito, né? E fica doente quem quer dar conta de tudo. E aí fica um fardo tão pesado pra ela carregar. Que ela desconta nos outros. E não dá nada certo. Mas isso é legal, né? Assim, do planner. É super interessante, porque esse ano começou o ano e todo mundo faz meta e tal. E aí eu fui até ler, estudar um pouquinho, porque eu falei, nossa, eu preciso também ter essa... E realmente, de fato, eu tenho planner. Você anotar lá, você... Não, pra mim faz total diferença. Sim. Eu amo riscar, Manu, eu amo riscar. Isso dá uma paz. Não, mas eu pego um pouco no pé da Manu. E isso eu acho que é o que a gente é mais diferente. Eu não gosto de não ter programação. Eu não sou deixa a vida me levar. Não, e eu gosto de saber. Mesmo quando eu saio muito... Eu acho que é a única coisa que a gente mais difere. Porque ela... Não. E quando sai muito do que também tá programado pra mim, eu dou uma sofrida, entende? Mas é ideia de cada um. O que eu só acho? Eu acho que a gente tem que saber qual é o nosso próximo passo, entende? Pra onde a gente tá indo. Eu gosto disso, de imaginar quais são as minhas ilhas, em tudo, gente, em tudo. Com as crianças, na fase que elas estão, na minha vida financeira, no meu casamento, nos meus projetos, no meu faturamento, em tudo, eu gosto. Porque eu acho que quem não sabe o que quer, tem que aceitar o que vier. Entende? Então eu sou uma pessoa que eu gosto de imaginar, conseguir isso demais. Eu sou muito grata por tudo, mas eu gosto de viver em constante evolução, entendeu? Eu acho que a busca pela perfeição, ela te frustra. Sim. Mas a busca pela evolução, ela vicia. As meninas são prova de vivas disso, são uma inspiração no beach tênis, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade, tá? Muita. Mas por que eu queria aprender a jogar? Porque o meu marido joga muito e eu queria ter momento com ele, que eu levei ele pra jogar beach tênis, pra a gente ficar junto. A Manu, que é minha melhor amiga, minha irmã, joga muito. Todas as amigas jogam. Eu queria estar com elas. Então eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou me esforçar muito pra aprender, vou apanhar, vou perder, vou sair triste até eu conseguir jogar.
Ou eu vou pagar o preço de não jogar com elas. Porque se eu não treinar, eu não vou conseguir. Entende? E esses dias eu fiz um desabafo, que minha arena ficou pronta de beach tennis. E eu olhei a arena pronta e falei, cara, que bom que eu não desisti. Porque várias vezes eu joguei raquete e falei, cara, eu não vou mais jogar. Eu ficava triste, era difícil pra mim. Eu que tô acostumada a ter facilidade com as coisas. E hoje eu escuto da Cia, eu escuto da Manu. Má, que delícia jogar com você jogando. Mas foi ali, ó. Na insistência, eu paguei o preço de ir embora triste, de perder, de ficar chateada, de ninguém querer jogar. Eu paguei o preço. E é uma coisa banal. Eu tô dando um exemplo banal do beach tennis, mas é pra tudo. Você quer conquistar o corpo do sonho? Paga o preço. Você quer juntar o dinheiro? Paga o preço. Você quer? Paga o preço. As pessoas não querem pagar o preço hoje, elas só querem ganhar o pacote. Entendeu? É isso. Pagar o preço do trabalho. É isso, amiga. Mas esse é o trabalho. E o processo dói. É isso. E não é todo mundo que quer aguentar, né? Não, de jeito nenhum. Teve esse negócio de imaginação e, nossa, eu vou imaginar que eu vou chegar lá. Não. Ah, é sonho, né? Eu sou muito sonhadora, a Marília também. Vocês não Mas- sentiam isso? Não. Foi acontecendo. O sonho que eu possa falar assim, nossa, que era um sonho, era a minha família. Eu sempre sonhei em casar e ter meu filho. Sempre, de sonho. E quando eu era mais menina, era arquitetura, eu sonhava. Mas o restante, eu acho que nós fomos criando os nossos sonhos. Porque nós fomos criando os nossos próximos passos. Entende? Então hoje, eu quando era mais nova, eu nunca pensei, nossa, quero ter muitos seguidores, quero ter uma marca de calçados grande, quero ser mentora. Não. Não era Foi meu sonho. acontecendo. Eu queria ser feliz, queria ter minha família. E o restante, eu acho que nós fomos criando. É, né, Manu? Sim. Mas assim, ó, uma pergunta assim, a pergunta de uma fase. Vocês tiveram filho e saíram, saíram não, mas mudaram a carreira, deixaram de estar viajando para assumir uma loja de calçado que já existia na cidade. E muito pouco tempo depois veio a pandemia. Sim. E aí vem uma dor, e aí vem o desespero. Como vocês saíram disso? Porque quem ia comprar sapato ninguém saía de Na casa. verdade, a pandemia foi a grande virada de chave A pra pandemia nossa só nos marca, levantou, né? é. Só nos É levantou. aquilo que você faz, né? Por conta da Não mentalidade pode mesmo, sabe? A nossa mentalidade sempre foi muito aberta. Sempre aberta. E também a gente nunca se limitou, sabe? Ai, tá bom. A gente nunca foi conformada. Ai, a pandemia, a loja vai fechar, então tá bom, vamos deixar isso. A gente falava, não vai fechar, não, Não, vou deixar. não. Tanto que Foi a aí gente trabalhou se aqui. levantou muito a história da nossa marca. Nossa, surgiu na pandemia, né? Nossa marca. Surgiu na pandemia. Era uma dor que a gente já sentia. A gente era uma multimarca, trabalhava com todas as marcas principais de calçados nacionais. E aí a gente sempre ouvia, né? E isso é muito bacana, até como dica para empreendedora, é sempre você ouvir o seu cliente, né? Trazer isso. Qual é a dor do meu cliente hoje? O que ele está buscando Como hoje? eu posso ajudar? Como eu posso ajudar o meu cliente hoje? Isso a gente sempre ouviu. E aí a gente falou, transformou isso, a gente pegou todas as dores e transformamos em uma marca nossa, idealizada por nós, que atendia todas as necessidades e dores dos nossos clientes. Que era conforto, sapatos diferentes, estilosos, confortáveis, com preço justo. E a gente falou, opa, de repente é um nicho aí. A gente começou a marca dentro da nossa loja. Não, né, mas que era aí uma antes veio a multimarca. live, né? Que foi o que nos Ah, propagou. sim, sim. E aí na pandemia a gente ficou muito Nós fomos conhecida. pioneiras, tá? Fomos pioneiras. Você não tem noção. De live A shopping no loucura. Brasil. Não, você não tem noção, a Nós loucura. fomos em casa olhando uma live de sapato. E o Porque grande sapato ia insight sair. foi na live do Gustavo Lima, que a gente assistia junto, a família sempre tava junto e tal. A gente assistindo a live do Gustavo Lima e falou, gente, mas calma, tá todo mundo em casa ouvindo esse moço E cantar. na outra a gente semana não a gente sabe já fez. cantar, o que a gente pode fazer? Imagina O que a gente cantando. pode fazer? Não ia dar certo, Pra por favor. O que a gente pode fazer? A gente falou, meu, o que a gente faz hoje? Aí a gente viu o Precisa pessoal vender sapato. doando, comprando cota de doação. Eu Doação, quero, eu doação. quero, eu quero. A gente via aquele eu quero, né, Manu? Aí a gente falou, meu, é a hora, vamos vender sapato. Mas como que vai acontecer? E a gente chamava, nem era live shop, a gente chamava de leilão. Leilão E online. nem era leilão, porque quem dava preço era a gente. Mas sabe quando você só vai, sabe? Antes feito do que perfeito. É antes feito do que perfeito. A gente nem sabia se ia dar certo. Não sabia se ia dar certo. Pegamos, juro por Deus. Nós pegamos uma mesa altinha, um martelo de carne. Não, mas a gente super se arrumou, um a gente fez martelo uma de produção. carne. Um martelo de carne. Que é o que vocês falaram no começo, né? Faz com que tenha. Faz com que Amiga, tem. com o que tem. Não espera perfeito. Ah, não vou esperar o melhor momento. Não.
E aí a gente mostra... Gente, foi uma coisa absurda, assim, ó. A gente ficou 14 horas em live. A gente vendeu mais de 1.100 pares de sapato na primeira live. Não, foi uma loucura. E era uma loucura, a gente mostrava quem que quer esse sapato, não sei o que era. Batia o martelo de carne na mesia, pá, 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 pá. E foi uma coisa absurda, assim, porque nós, digo, né, você tem que se adaptar às circunstâncias que você vive. Hoje em dia, muitos empreendedores têm essa limitância, essa crença de que eu tenho que fazer só o que é aqui, é o meu consultório que eu tenho que atender. Não. De repente, você se vê numa situação muito desafiadora, né? Todos nós nos vimos. E a gente, em vez de sentar a bunda e reclamar e falar, eu vou esperar o que tem que fazer, vai fechar a porta e pronto, a gente usou uma estratégia ao nosso favor. E aí foi muito importante, porque nós ficamos conhecidas por muitas lojistas nacionais, né? As lojistas se inspiravam na nossa live. No outro dia, a gente recebendo flores e flores e flores de comerciantes locais, que falavam, caramba, você me inspirou muito. Daqui uma semana ou amanhã eu já vou fazer a minha primeira live. E foi onde salvou muitos negócios na época. E a gente ficou muito feliz, a gente tem muito orgulho dessa trajetória, que foi na pandemia, a nossa grande virada de chave. E a gente viu a necessidade de realmente desenvolver uma marca que fosse a nossa cara, com o nosso jeito, que a gente sabia exatamente todas as dores das clientes, e veio a ideia da Spec Brand. Da Spec Brand, duas coisas aí que eu acho muito importantes falar pra quem tá assistindo, tá? Que é nosso diferencial até hoje. Por exemplo, trazendo esse exemplo do Gustavo Lima. A gente não perde o time de nada. Perder o timing é algo assim que te prejudica muito. Então, por exemplo, a gente viu a live do Gustavo Lima numa semana, a nossa live foi na próxima. E a gente, assim, até hoje, a gente tem uma ideia, a gente executa muito rápido. O tempo que você fica demorando, alguém já fez, vou esperar, tá perfeito. E isso, olha só, a gente nem sabia como que a gente ia vender, como que a gente ia fazer esses fechamentos, como que a gente ia fazer a cobrança. A gente falou, vamos fazer e a gente vai ajustando. E muitas pessoas ficam esperando. Esse é o diferencial. Só entrando nesse ponto, só pra agregar uma coisa que eu acho muito importante, muito válido. Isso acontece também nas redes sociais, né? A gente vê uma trend, principalmente isso. Uma tendência de vídeo, formato de vídeo diferente, formato de foto diferente, uma trend, tá bombando, tá viralizado e tal. A gente tem que seguir na hora. Não é, então daqui 2 dias eu faço. Então daqui 5 dias eu faço. Amor. A mesma coisa é nas redes sociais, tá? Então, assim, se você deseja impulsionar, aí é sempre seguir tendência, gente, sempre. Pode continuar. Perdeu o time, eu perdi o que eu ia falar. A segunda coisa... Perdeu o time... Ai, meu Deus. Que muitas vezes a gente tem ideias extraordinárias. E às vezes a gente mesmo não acredita e não executa. O que eu gosto de falar? Uma pessoa com a cabecinha cheia de ideia, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, que não faz, ela é a mesma coisa de alguém que não sabe nada. Entendeu? Então, eu e a Manu, a gente sempre transformou, e até hoje a gente é assim com tudo, tanto dos nossos negócios juntos, quanto dos nossos negócios individuais. A gente tem uma ideia, a gente executa, e a gente vai validando, a gente vai tentando. Você tem que colocar na ação, você tem que tentar. Porque não adianta. Aí, quantas coisas a gente faz? Sabia que eu tinha pensado nisso? Eu tinha, mas você não fez. Mas aí os não outros adianta. seus concorrentes Mas você não todos colocou pra fora, você não executou, entende? Então, uma pessoa que ela pode absorver, ela pode ter coragem, mas se ela não faz, é a mesma coisa de uma pessoa que não sabe. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem essa ideia. É muito importante você executar e validar. Tem coisa que você ajusta, tem coisa que dá certo, tem coisa que não, né? E é engraçado que muitas pessoas têm ideias extraordinárias e às vezes não executam por elas mesmas não acreditarem. Sim. Aí outra pessoa faz, ela fala, nossa, eu acredito que eu tinha pensado nisso, mas achei que não fosse virar. Você vê hoje os grandes negócios são de ideias que os 10 primeiras pessoas que ouviram riram. Sim. Assim como quando a gente falou que ia fazer a live, o nosso time riu e a nossa família também. Sim. Vocês vão fazer mesmo? Vamos, embora. É claro que é mais fácil quando você tem alguém junto que abraça, mas a gente também vê muitas pessoas que não têm, né? E eu acho que isso é muito importante falar, tá? Porque muda o jogo. Muda o jogo. A hora que você não perde o time, a hora que você realmente executa o que tá na tua cabecinha, vira e você sai bem mais na frente, né? E aí foi nisso que a gente, mais uma vez, não perdeu o time. A gente ouvia muito. Então, os representantes que nos atendiam, chegavam na loja, falavam, meninas, vocês estão famosas? Vocês são referência? Toda loja que eu chego, pergunta, você atende as meninas? Você atende as meninas? Você atende as meninas? Nossa, porque tinha gente que queria copiar o pedido de vocês.
Era impressionante. E outra coisa também que a gente achou bacana é que daí marcas das quais a gente já quis muito trabalhar, começaram a vir muito atrás, né? Então a gente realmente ficou conhecida e aí que a gente entendeu, opa, a gente tem uma demanda aí, a gente tem um público. Porque não é só o consumidor final que nos admira. As lojistas estão querendo saber como a gente faz. E daí, na época, a gente até montou um curso de como fazer live. Entregou para as lojistas. E aí a gente falou, vamos vender para elas? Por que não, né? Que legal. E aí que começou. Sim. A Spec Brand. Sorte. Sempre falam que eu e a Manu, a gente tem sorte, né? Falo que sorte é quando a oportunidade encontra alguém disposta a abraçá-la. A gente não deixa passar. A oportunidade que a gente deixa passar é porque a gente sabe que a gente não quer. Senão a gente abraça. E é difícil você conseguir enxergar as oportunidades. Tem gente que não consegue, tem gente que tá esperando. Não, e espera as grandes oportunidades. Espera as grandes, né? Coisa pronta. Né? É. E às vezes a oportunidade, na verdade, é você que tem que criar. Agradecer vocês do fundo do coração. Foi inspirador, tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir isso. Que delícia, que bom. Eu também adorei ouvir vocês, porque muita coisa eu sei, mas muita coisa também não, né? Mas conheço vocês, sei que vocês são cheias de garra. A Manu, eu falei assim, gente, a Manu ganha com todo mundo no torneio. Falei, o que essa menina faz? Porque ela jogou carro e ela ganhou. Ela tem o poder de fazer o negócio, vai dar certo. É a energia. Energia, mas é mesmo. Ela tem uma Meninas, energia Não é só sensacional. energia e o que ela faz com eficiência. É isso. E você também, Ma, nossa, Obrigada, sempre amor. queria agradecer vocês do fundo do coração. Muito obrigada. Que Viu? isso, nós que agradecemos. Prazer estar aqui no meio de mulheres muito inspiradoras. A gente admira muito vocês, viu? De verdade. Inspiradoras demais. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia, gente. Um prazer mesmo. Muito obrigada. Que muitas mulheres possam assistir, que muitas mulheres compartilhem com outras mulheres, né? Pega esse vídeo, manda naquele grupo do WhatsApp que só tem fofoca, né? Manda coisa boa, manda pras amigas. Vamos compartilhar. Conteúdo bom tem que ser compartilhado. E que realmente, quem sabe, todo mundo escutou aqui, tire alguma coisinha do papel. É a mesma coisa. Se vocês ouvirem tudo isso, não fizerem nada, é a mesma coisa se não tiverem assistido. Então, escutou, vê o que pegou, tenta melhorar aí seu 1%. Na verdade, que a nossa vida é feita de próximos passos. É isso. Beijo, tchau. Bom, esse foi então o nosso segundo episódio. Compartilhe, aproveita que você ficou aqui, assistiu, gostou, divida essa história, a aula que as meninas deram aqui, que vocês possam se inspirar.